Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes Acontece. Jornalismo. Bandeirantes. A Bíblia diz, e isso está escrito de maneira extraordinária no livro de Jeremias, que não fosse a misericórdia de Deus, que está lá sempre presente a cada manhã, que é nova a cada manhã, seríamos todos consumidos. A população cubana tem essa sensação real a cada manhã. Uma dúvida imensa a respeito do que acontecerá naquele dia, dia após dia, semana após semana. É bom ressaltar que hoje, em média, porque há diferença de uma região para outra, por circunstâncias onde há mais complexos de energia solar, mas basicamente, em média, os cubanos têm eletricidade agora, nesses dias, nestas semanas, 4 horas por dia. Ou seja, tem uma topografia que impede a construção de hidrelétricas. Então usa termoelétricas, mas com muita limitação, porque, como tudo que o homem faz, isso vem desde os anos 60, não consegue importar uma série de componentes. Há uma história que foi, inclusive coisas assim banais, né? Uma história que foi contada pelo Frei Beto, provavelmente o brasileiro que mais foi a Cuba depois da Revolução, de 59 para cá, provavelmente o brasileiro que mais vezes viajou a Cuba. Isso, quem contou para ele foi o próprio Gabriel Garcia Marques, que também ia muito a Cuba, era muito amigo do Fidel Castro, o extraordinário escritor colombiano. E certa vez, o Gabriel Garcia Marques, ele tinha livre acesso aos Estados Unidos. Hoje não teria. Não teria pelos períodos longos que passava na ilha. Hoje ele não teria. Não poderia entrar lá. Teria quarentenas, etc. Teria de observar períodos longos até que pudesse voltar aos Estados Unidos. Naquela época, não. Ele entrava com facilidade, ele tinha uma espécie de entrada franca por ser quem era, né? E o Gabriel Garcia Marques estava em Cuba e disse que iria a Nova York. E aí, o cinema cubano... Hoje, falta equipamento, falta muita coisa, mas o cinema cubano era muito bom, com uma produção em larga escala e produtos de muita qualidade, filmes de alta qualidade, que quase não circulam o mundo, né? Por esses vetos estúpidos, né? Esse reacionarismo de quinta categoria. Não pode ver o filme porque ele foi feito em Cuba, né? Essas idiotices, né? Isso acontece até em relação ao ótimo cinema iraniano. Teve até um momento que conseguiu entrar no mercado internacional, mas há muita dificuldade para distribuição. E é exatamente do Ocidente, não só dos Estados Unidos, mas também do Reino Unido, da Alemanha, da França, que partem esses vetos e essa produção muitas vezes silenciosa de dificuldades. Mas aí pediram para o Gabriel Garcia Marques, olha, nós temos aqui um equipamento de cinema, de fazer filme, né?
e não de exibição, mas de fazer, né? Algo ligado à câmera, alguma coisa assim. E em razão das sanções, do bloqueio, nós não podemos importar. E esse equipamento, naquela época, era encontrado só nos Estados Unidos. E em Nova York tem, você acha lá, né, tranquilamente. Nova York tem sebo como disse o Garcia Marques para o Frei Beto, tem sebo de equipamentos de cinema. É uma cidade com um comércio inigualável, né? Você encontra coisas que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. E o Gabriel Garcia Marques foi a Nova York e foi lá. Aí ele chegou, deu o número, levou o número, né, da peça, falou, preciso dessa peça aqui, o número tal, para a máquina esse número aqui, a máquina, porque é uma peça específica para aquele tipo de equipamento. Aí o sujeito falou, olha, isso aqui é muito grande, eu vou ter de procurar, mas volte amanhã eu já te dou a resposta se eu tenho ou não, né? E se eu tiver, o preço é tanto. Aí ele foi, no dia seguinte voltou, e o dono da loja foi muito sincero, falou, eu tenho a peça, mas eu não posso vender, porque pelo número de série eu constatei que esse equipamento está em Cuba. Então eu não posso. Porque podem descobrir e a minha loja pode ser fechada. Oh! Na Terra da Liberdade, com a estátua ali pertinho. Ele não pôde vender a peça. E foi sincero, não mentiu. Não, eu não tenho. Ele falou, tenho, mas eu não posso vender. E houve um outro caso, até foi com o neto do Fidel, isso foi na Europa, também algo que era necessário. Ele queria comprar um componente químico para a produção de um medicamento e também foi vetado. Então ele comprou uma unidade e levou. Essa única unidade ele podia comprar. Ele levou e aí eles conseguiram desenvolver o produto. Cuba fez isso várias vezes. A pandemia, e é por isso que afirmamos aqui, não é o Trump, né? O Trump é histriônico, etc. Mas ele não difere dos outros. Isso ocorreu com todos os outros. Antes mesmo da formalização do bloqueio, quando Eisenhower proibiu a compra de açúcar cubano pelo mercado dos Estados Unidos. Sim, livre comércio, liberdade de empreendimento. Não pode comprar açúcar cubano, determinou Eisenhower, porque o Fidel Castro, que nem, inclusive, tentava se aproximar dos Estados Unidos naquele momento, ele fez uma reforma agrária. Aliás, vale ressaltar que hoje, até hoje, em Cuba, 67 anos depois da Revolução, isso não mudou. As terras têm proprietários, pequenos proprietários. Você tem também as terras coletivas, né? As cooperativas são 3 tipos. Você tem as terras que são de famílias individuais, as terras de cooperativas e terras do Estado. E isso não mudou. Não houve tomada, que era uma reivindicação dos camponeses cubanos, a reforma agrária, e foi feita. Como terras de cidadãos, que a maior parte do tempo caracteriza-se como bloqueio, ele impede que outros países negociem. Como? Dizendo, se negociar, será punido aqui. Empresas, se vender para Cuba, não vai vender aqui. Está fora do mercado dos Estados Unidos. Bancos fizeram operações cambiais em eventuais compras ou vendas de produtos. Cuba comprando, importando, ou Cuba vendendo, exportando. É necessária a operação cambial. Se participarem disso, estarão fora do sistema financeiro dos Estados Unidos.
navios aportaram em Cuba, quarentena, ficarão um período sem poderem aportar nos Estados Unidos. Países, agora inclusive escancaradamente o Trump dizendo, país que entregar petróleo a Cuba sofrerá punição. E como dissemos, Cuba não tem topografia que permita produção de energia com a queda de água. Isso não existe. Você tem pequenas quedas de água em lugares mais altos, mas nada que permita uma hidrelétrica. Então você usa termoelétrica, precisa de petróleo, muitas vezes com dificuldade para que as máquinas funcionem bem. E claro, estão usando energia solar, há inclusive agora um programa de subsídio, mesmo assim é caro para os cubanos médios, né? Mas por isso mesmo um subsídio, pode descontar devagarzinho do salário, pode utilizar um crédito público para que haja produção com energia solar, equipamento que vem da China. Mas ainda muito pouco, né? Muito pouco. Isso é uma coisa que a China poderia ajudar a resolver, mas faz ali uma operação muito tímida. E repito, isso não é gratuito, não é presentinho da China. Isso é comprado por Cuba. Além disso, porque em Cuba, quem paga imposto de renda em Cuba? O assalariado não paga, o trabalhador não paga. Quem paga é o profissional liberal, o esportista e quem tem a livre iniciativa, por exemplo, nas artes, né? Não é empregado, ele é um cantor, um ator, não é empregado de alguém, então ele tem ganhos que não são fixos, não é um salário, então há um percentual de imposto de renda. Quem trabalha como assalariado não paga imposto de renda. E então eles estão dando incentivos fiscais para essa gente instalar equipamentos solares, né? Tentando reduzir a dependência. Cuba produz, assim, quando tudo está funcionando bem, produz 40 mil barris de petróleo por dia. Hoje a produção deve estar em 30 mil barris de petróleo por dia. Só que o consumo diário chega a 100 mil barris. E quando a atividade econômica está plena, o que já não acontece há tempos, o consumo chega a 130 mil barris por dia. Então, claro, tem de importar, quando as coisas estão no auge, tem de importar 90 mil barris por dia. E como está hoje, demanda de 100 mil, produção de 30, 70 mil barris por dia. Quando havia a União Soviética, as coisas eram resolvidas facilmente. Até porque a indústria cubana comprava equipamentos da União Soviética e havia, já falamos sobre isso aqui, aquela forma de subsídio, ou seja, a União Soviética vendia petróleo para Cuba, não era dado, vendia, porém com preço inferior ao de mercado. E vendia numa quantidade que Cuba poderia exportar o excedente a preço de mercado. E, ao mesmo tempo, não só a União Soviética, mas os países do Pacto de Varsóvia, Romênia, Polônia, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, Hungria, Bulgária, compravam açúcar cubano pagando um preço superior ao de mercado. Isso não foi colocado no papel. Era uma decisão desses países. Se eles dissessem, não, vamos pagar o que o mercado paga, Cuba venderia. Mas eles decidiram pagar mais. E o petróleo estava garantido. Então, Cuba chegou a ter
um PIB per capita, Alô. no final dos anos 80, antes do colapso soviético, que era 80% do PIB per capita mexicano. E para compararmos com países da região, e para que visualizemos o que seria Cuba em outras condições, isso dava 3 vezes a média da República Dominicana. Estou comparando com o Haiti. Paupérrimo Haiti, assolado, traído, explorado mesmo depois do fim do período colonial pela França, a França obrigando o Haiti a pagar uma taxa de compensação pelo fim da escravidão. Canalice até os últimos fios de cabelo da cabeça dos dirigentes franceses, né? Isso, governos diferentes, período republicano, restauração da monarquia, ditadura de Luiz Bonaparte, não importa. E avançou pela República, né? Pelas repúblicas. A França já está na sua 5ª república, está pedindo a 6ª, por sinal, mas não estou comparando com o Haiti. E com o colapso da União Soviética, houve o chamado período especial. Muita privação. Muita privação. Mas hoje é muito pior do que o período especial. Por quê? Por que não usa gerador? Não, como usar o gerador? O gerador já não tem combustível. Hospitais estão parando, escolas fechadas. Crianças que recebem tratamento contra câncer. Isso não é para... Essa informação não é para provocar emoções. É para mostrar que há uma política deliberada de assassinato em massa. Porque se você impede o tratamento de crianças com câncer, você está lidando com situações que estão no limite. O tratamento, provavelmente, é a diferença entre viver ou não. É a realização extrema daquilo que estava naquele documento covarde, oficial do Departamento de Estado, dizendo é preciso levar os cubanos ao desespero e à fome. E depois que Chávez chegou ao poder na Venezuela, 99, 8 anos, portanto, depois do fim da União Soviética, passa a haver um país disposto a fornecer petróleo em troca de médicos cubanos. Não é grátis, não é gratuito, não é presentinho, não é petróleo gratuito, como Trump insinua. Médicos cubanos, oficiais de segurança, inclusive 32 cubanos morreram na operação que resultou no sequestro de Maduro. 32 cubanos morreram. E eles lutaram, por isso morreram. Muitos que deveriam lutar não lutaram, eles lutaram. 32. Então, havia uma política especial, de relação especial, mas sem favores. Sem favores. Cada um entregava o que podia entregar. Petróleo por médicos, petróleo por instrutores, petróleo por técnicos agrícolas. O próprio MST tem esse tipo de operação. Na Venezuela, não sei se continuarão, e em Cuba, ajudando no desenvolvimento de cultivares mais resistentes, que conseguem enfrentar situações climáticas adversas ou conseguem se adaptar a um terreno menos fértil. E, nesse caso, sim, é uma ajuda. No caso da Venezuela, não. Era uma negociação entre dois países. E o México? O México, é interessante isso. Durante todo esse período de bloqueio,
os Estados Unidos sempre permitiram que o México tivesse uma relação especial com Cuba, até porque isso, de certa maneira, e era não uma exigência, mas um ponto colocado pelos governos mexicanos ao Fidel, que os grupos revolucionários mexicanos não receberiam ajuda material de Cuba. E o México continuaria ignorando o bloqueio e entregando, inclusive, petróleo. Mas eis que agora, isso se deu com governos centro-esquerda, governos de centro-direita, governos do PAN, ou seja, de direita, não mexeram nisso. Continuavam tendo relação normal com Cuba e os Estados Unidos, sabendo disso. Por quê? Porque entendiam que o México poderia ser um canal, até pela proximidade geográfica, o Golfo, etc., um canal para levar posições dos Estados Unidos, interesses dos Estados Unidos a Cuba. Com López Obrador, isso muda. López Obrador, no período em que Cuba já está, porque a Venezuela também passou a sofrer sanções, então ela já não conseguia mandar para Cuba quantidade de petróleo razoável. O López Obrador falou, não interessa se nós temos ainda algum interesse em Cuba. Nós continuaremos fazendo. E a Cláudia Sheinbaum tinha a mesma política, mas recuou com a ameaça de Trump. Se entregar petróleo, sofrerá sanção, será punido. O México será punido. Ela, até para mostrar seu incômodo, né, promoveu ali envio de ajuda. Então, navios foram mandados. Nada que resolva o problema de 3 semanas. Uma ajuda pequena. Mas o Canadá já decidiu que vai mandar ajuda. Carney anunciou isso, o Canadá enviará ajuda. Mas a questão é, Cuba não quer esmolas. Cuba quer comprar petróleo. Comprar petróleo. A Rússia resolveu mandar um navio-tanque. Alguns navios-tanque que foram enviados para lá não passaram pelo Caribe, não conseguiram chegar a Cuba. Houve interceptação dos Estados Unidos, em águas internacionais, claro. Mas houve. No caso da Rússia, haverá interceptação, não haverá interceptação. Mas mesmo assim, é tudo muito tímido. Mandamos um navio com petróleo. Isso cobrirá a necessidade de quantos dias? É preciso dizer, eu vou enviar regularmente. Eu decido para quem eu vendo. A Índia, a imensa Índia, a rica Índia hoje, rica como país, mas ainda extremamente mergulhada em desigualdades sociais, a Índia está abrindo mão de seu direito de comprar petróleo da Rússia por exigência dos Estados Unidos. Os países se encolhem, e isso vale para a Rússia e para a China também. Que, por exemplo, em relação à faixa de Gaza, não moveram uma palha. Uma palha. Discursos, lamentos, mas não moveram uma palha. Nada fizeram. E em relação a Cuba, a mesmíssima timidez. O Brasil, há iniciativas que não são do governo, não são de partidos ou de movimentos, também de mandar flotilha. Mas é isso. E os trabalhadores da Petrobras, os petroleiros, estão dizendo ao governo Lula e à Petrobras para que vendam petróleo. Petróleo.
Com petróleo, o hospital reabre. As crianças voltam a ser atendidas. As escolas reabrem. A fábrica reabre. O trator volta a rodar. As cidades voltam a ter eletricidade. A situação de ter eletricidade só por 4 horas durante um dia desaparece. Com petróleo. Com mais nada. A não ser que haja a retomada do projeto soviético de usina nuclear para a produção de energia. Projeto que foi enterrado. Aliás, a história, em parte, foi enterrada por Gorbachev. E poderia esse projeto ter sido retomado por Putin? Nunca foi. Nunca foi. Nem vamos falar, né? Yeltsin praticamente cortou relações com Cuba para agradar aos Estados Unidos. Mas o Putin também não retomou. Então essa é a situação das pessoas nas ruas, nas casas, nas vilas, no campo. Essa é a situação dos pescadores, dos lavradores, dos operários, das crianças, das famílias, dos cubanos. Isso tem um nome, é crime. Crime. É uma operação assassina. E, ao mesmo tempo, é também uma operação que revela uma imensa covardia da maior parte do mundo. Uma imensa covardia. Até o Ortega, que já dissemos aqui, sujeito que traiu a Revolução Sandinista, destruiu a Revolução Sandinista, ele voltou a exigir passaporte, visto para os cubanos. Por que isso é importante? Porque muitas vezes, em razão dessas situações, trabalhadores cubanos encontravam trabalho em lavouras na Nicarágua e não tinham necessidade de visto. Mas agora, covardemente, da mesma maneira covarde que atacou freiras, expulsou pessoas inocentes da Nicarágua, o Ortega covardemente impõe essa restrição aos cubanos. A Venezuela nem toca mais no assunto, nem coloca como um direito que ela quer reivindicar, o direito de entregar petróleo que ela tem, que ela produz, que é da sua terra, que é do seu subsolo, que é das suas rochas. Um país que ela decidiu, não pode. É uma combinação distópica de covardia, opressão, assassinato e omissão.